Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 5 fala do livro selado de 7 selos e do Cordeiro. Diz o seguinte: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, assim como as tábuas da aliança dos 10 mandamentos era escrito de um lado e do outro. Aqui você tem também um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora veja bem, a visão que João teve no capítulo 4, ela continua aqui no capítulo 5. Está no mesmo ambiente, ele vê o trono de Deus, né? Os 4 seres viventes, tem esse mar de vidro, tem os 24 anciãos, né? Tá todo esse cenário, por isso que eu mantive o cenário aqui, para que você pudesse entender que o ambiente da visão ainda é o mesmo. E ele vê que à direita daquele que está sentado no trono está um livro. E esse livro está selado com 7 selos. Você já sabe que a cada selo que é removido desse selo, desse livro, você não pode imaginar o livro como um livro que nós temos hoje. Você tem que imaginar, deixa eu improvisar aqui, você tem que imaginar como um rolo, né? Eu vou enrolar aqui um papel qualquer, mas eram papiros, pergaminhos, então é um rolo assim, e esse rolo tem alguns selos. Na medida que você vai removendo os selos, você tem autorização para ler até determinado ponto. Chegar aqui, aí tem outro selo. Então o que acontece? O próximo a ler, que tem autoridade de ler, vai quebrar esse selo e vai ler até onde ele é autorizado. E assim vai, você vai lendo. A última pessoa a quebrar o selo seria a pessoa que teria mais autoridade sobre todo o conteúdo. Esse livro, ele está selado com 7 selos. E aí o que acontece? Só pode abrir o selo aquela pessoa que tem autoridade para abrir esse selo. Né? Digamos que um livro no passado foi endereçado ao rei, mas até chegar ao rei, ele tinha algumas coisas aos generais, aos comandantes do exército e a outros menores, aqueles só podem abrir até onde lhes é autorizado, mas o rei pode ler toda aquela carta, tá ok? Então vamos lá. E ouvi um anjo forte, bradando com grande voz, e o que ele dizia? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem tem dignidade para isso? Quem tem autoridade para isso? E ele fala, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. É interessante, porque muitos comentaristas bíblicos omitem essa parte. Porque aqui está dizendo que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Parece que eles se esquecem daquele texto onde Paulo vai dizer em Filipenses o seguinte, Filipenses 2, verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Joelhos que estão debaixo da terra, está falando do Hades. E aqui também está falando disso, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir, não tinha autoridade para abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E aí João diz, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um desses 24 anciãos, vai chegar para João e vai consolar. Lembra Mateus capítulo 5, verso 4? Bem-aventurados que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Agora João está sendo consolado, ele chorava, ele diz, e eu chorava muito. Por quê? Porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Mas aí, e de desatar os seus selos, não poderiam nem olhar para esse livro, de tão importante que ele é. Né? Olha a bênção que Deus está revelando para nós, só para você ter ideia. E aí, e disse-me um dos anciãos, não chores. Essa é uma palavra que Jesus sempre falava, não chores. Né? E aí, o que vai acontecer? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Se você lembrar das bênçãos de Jacó para os seus filhos, quando fala de Judá, fala Judá é um leão, um leãozinho, né? E aí, só que ali está apontando, na verdade, para o Messias, que era descendente da tribo de Judá, a qual as promessas, todas as promessas estão endereçadas para Cristo. Ou seja, toda promessa que foi feita para Abraão, ela converge em Jesus. Então,
todas as pessoas que quiserem receber as promessas de Deus têm que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? A raiz de Davi, isso fala de reino, né? E aí você vê leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Leão fala de força, de rei. A gente sabe que o leão é considerado o rei da selva, né? Então fala de domínio. Raiz de Davi fala de reinado, né? Que venceu. Eis aqui o leão e a raiz que venceu. Jesus venceu. Para quê? Você já parou para pensar? Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse é o propósito que ele venceu. Então Jesus venceu. Se ele venceu, ele lutou. E ele lutou de verdade para desatar os seus 7 selos. E eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Ó, veja que a visão é aquilo que o ancião fala é de um leão, mas agora na visão dele ele está vendo o quê? Um cordeiro. É assim que ele venceu, como um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto, ou semelhante a dizer assim, com a ferida mortal, mas ele está vivo. Aí ele fala, como havendo sido morto. E esse cordeiro, agora ele está de pé, porque não está morto. Então isso fala da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa foi a vitória do cordeiro. E tinha 7 chifres. Chifres fala de autoridade. Muitos profetas vão apontar para isso. E chifre fala de autoridade, de força. E quando fala de 7, fala que ele tem todo o poder. Não é isso que ele falou com seus discípulos? Né? Que ele tem todo o poder. Na verdade, ele já tinha todo o poder. Esvaziou-se a si mesmo, como o texto de Filipenses 2 fala, bem claro. Esvaziou-se a si mesmo e agora fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, ele tem todo o poder. Não é 99,999% do poder. Ele tem todo o poder. E quando fala que ele tem 7 chifres, é porque ele é o todo-poderoso. Ou seja, ele tem a onipotência. Tá ok? E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. 7 olhos quer dizer que ele sabe tudo, está falando da sua onisciência. E a onipresença? Ele falou com seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é Deus pleno, tanto na onisciência, onipotência e onipresença. São atributos incomunicáveis, aos quais Deus não transfere esses atributos para nós, tá ok? E isso são atributos exclusivamente divinos. E veio e tomou o livro da destra, da direita. Esse cordeiro tinha autoridade, ele veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. Ou seja, você vê que aquele livro estava à direita, ele chega, ninguém podia nem olhar para o livro, mas Jesus tem autoridade, ele chega e pega o livro. O que ele faz? E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As harpas representam louvor, né? E as salvas representam orações. Só que elas estão cheias de incenso, né? Que são as orações dos santos. Então você vê que eles estão exercendo funções sacerdotais. Por isso, alguns comentaristas vão fazer uma explicação onde esses seres, esses 4 seres, eles também constituem uma representatividade de todo o povo de Deus, assim como os 24 anciãos. Mas cada figura no seu contexto. Eles se prostram diante do cordeiro, isso é uma prostração de adoração, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Ou seja, quando Jesus pega o livro como um cordeiro, porque ele venceu, aí eles admitem que Jesus sim tinha dignidade, tinha autoridade, domínio sobre ele. Digno és de tomar o livro, por quê? Aí ele fala, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele não fez acepção de pessoas, comprar pessoas apenas de um país exclusivamente, de uma nação, de um gene, somente descendentes na carne de fulano de tal. Não, ele comprou povos, homens de todas, inclui todos os povos, tribos, línguas e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Talvez a sua tradução pode não estar reis e sacerdotes. Alguns estão e outros não, porque o termo grego admite reino e sacerdotes ou reis e sacerdotes. Porém, na continuação do verso, você percebe que a tradução reis e sacerdotes está totalmente coerente. Por quê? Fala assim, eles reinarão sobre a terra. Na verdade, o termo grego, onde vai falar para o nosso Deus os fizestes,
ele está mais parecido com o seguinte: e para o nosso Deus nos fizestes. Eles estão cantando como se estivesse dizendo assim: digno és, porque compraste homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É assim que o termo grego para falar os fizestes e reinaremos, né, está mais adequado. Mas algumas traduções está: compraste e para nosso Deus os fizeste, como se estivesse dizendo de os homens do versículo 8, né? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que importa é que o fundamento aqui está bem claro sobre o milênio. O que é o milênio? É o período de reino. E também o milênio é só apenas o princípio de um reino eterno de Cristo. Então ele está garantindo que vai haver um reino sobre a terra, onde os filhos de Deus vão governar, vão reinar nessa terra. E isso, veja bem, isso está falando no capítulo 20. Por exemplo, se você quiser dar uma adiantadinha e ler lá sobre o milênio, pesquisa sobre o milênio, que você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Nós vamos chegar lá no canal. Tem uma playlist bem antiga, né? Ainda a gravação não estava muito legal, mas tem informações preciosíssimas. Qual é a playlist? Você entra aqui no canal, você tem playlist em cima lá, vídeos, playlist e tal. Na playlist está escrito assim: o que a igreja primitiva ensinava a respeito ou acerca do milênio. Muito, muito boa, né? As informações. Seria bom você ver o que os primeiros bispos, né? O que a igreja primitiva ensinava a respeito do milênio. Muito bom. E aí está garantindo aqui: fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Quer ver o que está escrito? Olha, veja bem. Eu já tinha citado Mateus 5, que fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora, no versículo 5, Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. Viu? Essa herdar a terra está bem conectado com o Apocalipse, no capítulo 11, onde fala na sétima trombeta, verso 15. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, tá vendo? Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso também está conectado com Daniel. Rapidamente, Daniel, você vai ver lá uma grande estátua no capítulo 2 de Daniel, uma estátua que tem a cabeça de ouro, né, e vai descendo os elementos. Depois nós vamos fazer um estudo sobre Daniel capítulo 2. E aí, o que vai acontecer? Essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e as coxas de cobre ou de bronze, né? As pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro. Né? Os irmãos que já meditam já entendem bem o que eu estou dizendo sobre isso. Aos quais esses dois pés da estátua têm 10 dedos que representam os 10 chifres, né, do animal de Daniel capítulo 7 e também da besta, onde significa os 10 reis que vão acompanhar a besta, o anticristo. Mas vamos lá, o que eu quero chegar é o seguinte: essa estátua está de pé, sai uma pedra cortada de um monte no céu. O que representa monte? Representa reino. Então, do reino de Deus é cortada uma pedra, essa pedra é Cristo, é enviada ao mundo, essa pedra bate no pé da estátua, derruba toda a estátua, ela vira como poeira e se vai. E o que acontece no verso, Daniel capítulo 2, verso 35? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para a gana de eira do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra, que é Cristo, que feriu a estátua, se tornou, essa estátua aponta para a imagem da besta, tá, irmãos? Assim como a estátua de Daniel 3, mas nós vamos falar mais sobre isso depois. Essa pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, foi cortada do monte no céu, do reino de Deus. Veio para cá e estabeleceu o reino de Deus aqui. Por isso nós oramos assim: venha a nós o teu reino. Na oração do reino não é, nós vamos para o teu reino. Não, venha a nós o teu reino. Na oração do Pai Nosso é essa, né? Então fala, porque Jesus vem, estabelece o reino de Deus, esse reino cresce, torna um grande monte que encheu toda a terra, ou seja, o reino de Deus sobre os homens. Aqui, capítulo 7, onde vai falar também da vitória sobre o mal, sobre o anticristo. No verso 18, capítulo 7 de Daniel, verso 18. Mas os santos do Altíssimo, que somos nós, receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Aí ele continua falando, e aí você vai ver o seguinte, verso 21, Daniel 7, 21. Eu olhava e vi que esse chifre, que é o anticristo,
né, que é a besta, fazia guerra contra os santos. E isso também tem Apocalipse 13, se eu não me engano, verso 8, que eu estou pegando isso aqui de cabeça. Fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até quando? Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá vendo? Tomar posse do reino de Deus. Aí você vê no verso 27, no verso 27, e o reino, presta atenção nesse verso, Daniel 7, 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Eu te pergunto, aonde estão os reinos debaixo do céu? Estão no céu ou debaixo do céu? Estão debaixo do céu, na terra. Então o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Por que obedecerão? Porque Jesus tinha prometido para a igreja, lembra disso? Em Apocalipse, lá no capítulo 2, vamos para lá, no verso 26, Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder, autoridade sobre as nações. Isso é no futuro. Eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Vamos reger as nações. E serão quebradas como vasos de oleiro. Veja bem, como também recebi do meu Pai. Então, meus irmãos, aqui quando está falando no capítulo 5 de Apocalipse, verso 10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, está falando claramente do reino eterno de Deus que se inicia no milênio. Verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos animais, não, porque a versão é zoa, né, que está representando no grego, que na verdade os seres. Algumas versões traduzem por animais. Então, muitos anjos ao redor do trono e dos seres e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, o número dos anjos que estão em volta desses anciãos e de todo esse cenário são milhões de milhões e milhares de milhares. É como se estivesse falando assim, milhões vezes milhões, são muitos, né? Que com grande voz diziam, olha o que eles dizem também, veja quem declarou a dignidade do Cordeiro primeiro, foram os seres e os anciãos. Agora os anjos diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. São 7, poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. 7 elementos de louvor a qual o Cristo é digno de receber. Está falando que ele é completamente digno. Totalidade de autoridade, né? Vamos lá. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono. Olha a adoração para quem é dirigida. Ao que está sentado sobre o trono. Todos os seres, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todos estão dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Jesus Cristo recebe exatamente a mesma adoração que o Pai. O Pai e o Filho são um, não é a mesma pessoa, mas são um só Deus. Por isso que ele recebe todo o poder. Ele já está declarando que ele tem 7 chifres, 7 olhos, que ele está conosco, aonde nós estivermos, ele estará no nosso meio. Então ele tem onipresença, onipotência e onisciência. Então aqui está falando o seguinte, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os 4 seres que estão em volta do trono diziam, esse culto termina assim, amém. Glória a Deus. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Se você lembrar, meus irmãos, no capítulo passado, você vai ver que os 24 anciãos adoraram o que vive para todo sempre, capítulo 4, verso 10, e lançaram as suas coroas diante do trono.
dizendo o seguinte, olha, nós só reinamos porque nós não temos dignidade em nós mesmos, foi por causa do teu amor por nós, né? A autoridade é tua. E aí ele está falando sobre essas coisas. Mas, no capítulo 4, verso 11, você vê que o louvor está direcionado em relação à criação. Ou seja, por tua vontade, olha, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Está falando uma adoração relacionada ao ato criativo de Deus. Agora, aqui no capítulo 5, você tem um segundo louvor, e esse louvor está relacionado ao quê? Ele tem até uma estrofe com os anjos ali também, né? Ele está relacionado à redenção. Porque digno és, está falando da dignidade, da autoridade. Digno és por quê? Porque foste morto e compraste, nos comprou. Então, está falando aqui não simplesmente da questão de Deus ser o criador de todas as coisas, onde Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Mas está falando aqui também da questão da redenção das nossas almas. Tá certo? E comprou. E Ele é digno, né? E aqui que eu acho maravilhoso é quando eles vão fazer essa adoração casada, onde fala ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não há distinção entre o Pai e o Filho ao receber a adoração de todos, absolutamente todos os seres, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra e dos que estão no mar. Todos eles dizem para o Pai e para o Filho, sejam dadas ações de graças, que é o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Ore por nós. Eu agradeço a cada um dos irmãos. Eu recebo algumas mensagens dos irmãos dizendo: estamos orando por você, sabe, por nós aqui, eu, pastor Rafael Miquio, todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Eu agradeço muito suas orações. Creio que nós estamos de pé devido à gloriosa bênção do Senhor sobre a nossa vida, mas também pela insistente oração dos irmãos, para que a gente venha prevalecer, venha continuar com esse trabalho aqui que tem edificado muitas vidas. Agradeço a cada um dos irmãos pela paciência de nos ouvir, de participar desse canal conosco. Que Deus abençoe, compartilhe com outros irmãos, né? Faça tudo que você sabe que tem jeito de fazer para ajudar, aquele negócio do like, aquele negócio de, sabe, deixa o teu comentário, compartilhe com outros irmãos, nos ajude aí também, principalmente em oração, que eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Meus amados irmãos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para quem não tirou o print no vídeo passado, eu vou deixar o quadro livre para você. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo.